De volta ao seu programa, a gente está ao vivo aqui pela TV Novo Tempo e a nossa enquete de hoje é a seguinte: como é que você reage ao estresse? Então a gente quer a sua participação pelo facebook.com/seuprograma e você pode twittar pra gente, o nosso Twitter é @seuprograma. A gente está recebendo aqui o Wellington Gomes, que é o educador de trânsito, e a gente está falando sobre essa relação do silêncio e o trânsito. Wellington, o silêncio, ele tem o seu momento no trânsito? A gente pode ficar em silêncio no trânsito? Para falar a verdade, a gente deveria, durante todo o percurso, ficar em silêncio no trânsito. Seria muito mais seguro, né? Até porque quando a gente começa a conversar muito dentro do carro, ou colocar a música ali muito alta no carro, ou até mesmo falar ao celular... Isso dá uma distração. Exatamente, a gente perde o foco da direção. E aí pode até ocasionar um acidente por motivo de perda desse foco. Bom, celular e trânsito é uma coisa que não combina, a gente já sabe, a mídia sempre trata desse assunto. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Mas olha, a OMS ainda diz que o Brasil é o 5º país com maior violência no trânsito. E violência no trânsito é uma das principais causas de mortes no Brasil. Apenas no ano passado, mais de 42 mil pessoas morreram em acidentes nas estradas do país. Gente, 42 mil pessoas morreram em acidentes aqui nas estradas do nosso país, e trânsito é a principal causa de morte. Não é fome, não é câncer, é trânsito. E é o 5º país com maior violência no trânsito, né? Primeiro é Índia, segundo é China, terceiro é Estados Unidos, depois é Rússia e aí o 5º, o Brasil. E essa situação do acidente de trânsito, da questão da violência no trânsito, acontece muito por questão de comportamento do ser humano. Para a gente mudar o trânsito do nosso país, ter um trânsito melhor, a gente precisa mudar comportamento. E para mudar comportamento de pessoas, a gente precisa mudar valores. E aí tem um detalhe: valores é uma coisa que vem lá de criança ou do ambiente social em que essa pessoa vive. E aí tem aquela situação de o que nós temos mostrado para os nossos filhos. Será que quando eu estou no trânsito e tomo uma fechada, será que eu peço desculpa para o outro condutor? Ou será que eu agrido o outro condutor com um xingamento ou com algum outro tipo de gesto? Então esse tipo de comportamento está sendo assistido pelos nossos filhos. E eles estão aprendendo automaticamente. E tudo aquilo que a gente faz no trânsito, por exemplo, eu chego próximo do meu bairro, eu tiro o cinto de segurança. O meu filho, ele está assistindo isso daí. Uma certa ocasião, fui viajar com a minha esposa e minha filha, a gente foi almoçar fora, só que eu gosto de ir para o sul de Minas. E estávamos indo na estrada, minha menina tem 2,5 para 3 anos, né? Agora já tem 3 anos, na época ela tinha 2,5. Estávamos na estrada, fui, durante todo o percurso, com as 2 mãos no volante, de maneira correta de se dirigir. Na volta, em um momento, eu acabei tirando a mão do volante e coloquei a mão na minha esposa. A minha filha, com menos de 3 anos, falou assim: pai, as 2 mãos no volante. Então, nós filha de peixe, né? Mas é a questão da observação. Claro. Então, ou seja, se a gente conseguir mudar a educação, o comportamento das crianças, né, nós teremos um trânsito muito melhor, com menos morte no trânsito. A nossa repórter, a Loren Vidal, ela foi até as ruas saber, assim, como é que as pessoas se comportam no trânsito. Como é que elas se comportam no momento de estresse no trânsito? Dá uma olhadinha aí no que a Loren encontrou. O que você faz quando alguém te irrita no trânsito? Eu buzino, sou chato e estressado. Fico tranquilo, né? Não gosto muito de me irritar, não. Melhor coisa que tem é ficar quieto. Eu não tenho paciência, não. Eu deixo o cara mais nervoso ainda. Tá me xingando, tá irritando, fica mais nervoso ainda comigo. Quanto mais nervoso fica, eu fico... Desligo o carro, olho pro lado, olho pro outro, passo por cima. Jumento não tem buzina, né, Zé? Contar de 1 até 10 e em frente. O que eu faço quando alguém me irrita no trânsito? Geralmente, ou eu ignoro, ou dependendo do grau de irritação, eu acabo xingando de volta, não tem jeito. Eu ignoro, deixo mais com raiva ainda. Deixo, eu fico assim. Eu desligo o carro, saio andando, deixo o carro parado, já fico discutindo várias vezes já. Só xingo se me xingarem. Mas quando me fecha a buzina, me estresso. Quando acontece uma situação de estresse, o que é o melhor a fazer? É relaxar e não se estressar, que se estressar, o coração vai parar e você vai pro buraco. Não, o cara buzinou, porque tá com pressa, desliguei o carro, peraí, fica aí. O farol abriu, fechou, quando o farol tava fechando pra mim, eu saí embora e ficou preso atrás. Procuro manter a calma, mas nem sempre é possível, né? Às vezes eu também me irrito com a pessoa e acabo xingando tudo. E conta pra mim, o que adianta?
realmente só traz problemas e mais estresse. Acaba indo contra porque você fica com raiva, mas é um exercício de evolução, pessoal. Nesse caso, o silêncio é a melhor resposta para ele. Eu fico quieto com o silêncio, eu irrito, eu fecho o vidro, eu saio andando, deixo o carro lá. A gente fica xingando dentro do carro, não precisa ficar com a cabeça para fora, né, para xingar. O silêncio, nesse caso, é a melhor coisa. Corta. Várias opiniões diferentes. Tem gente que consegue ficar mais quietinho, tem gente que se estressa um pouco mais. Agora, eu achei interessante aquela menina que disse o seguinte: olha, eu acho que esse é um exercício de evolução pessoal. Então, de repente, é isso, né? Exatamente Tentar isso. Tentar ir evoluindo no processo aí para conseguir... É uma luta a cada dia. É uma luta a cada dia. É uma luta a cada dia. A gente se preocupar em se manter ali mais tranquilo possível. Alguém xingou, né? Pede desculpa, levanta o vidro se for o caso, se a pessoa continuar xingando, claro, né? Se mantém em silêncio, né? Por isso que é importante se manter em silêncio. A gente vai evitar um problema, né, de discussão no trânsito que pode levar até outros problemas mais graves. Essa é a relação, gente, do Dia Mundial do Silêncio com o trânsito. O negócio é, nesse estresse do trânsito, a melhor coisa é o silêncio. Não é porque um carro não... o trânsito não está andando, a sua buzina não vai fazer o trânsito andar. Se alguém começar a te falar coisas que você não está gostando, falar de volta não vai resolver o problema. Então, o negócio é ter calma. Eu achei interessante também ali na reportagem, Wellington, o rapaz que disse o seguinte: quer gritar? Quer falar, quer xingar alguma coisa? Faz dentro do seu carro, não precisa colocar a cabeça pra fora e xingar o outro. Não é a melhor coisa a se fazer, mas pelo menos não tá atrapalhando o outro, né? Exatamente, essa questão de comportamento de atrapalhar o outro, né? A gente no trânsito, se a gente se preocupasse mais com o próximo, a gente teria um trânsito melhor, né? Eu costumo falar, né, fazer alguns paralelos entre a Bíblia e o trânsito. E quando a gente vê lá, né, o resumo dos mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a ti mesmo, quando a gente ama o próximo como nós mesmos, nós não agredimos o próximo com palavras, ou com buzinadas, ou então até mesmo com fechadas. E, inclusive, a gente toma conta do próximo na questão de segurança, que é a questão do celular também que a gente vai falar. O próximo tá no trânsito, viu, gente? Amar a pessoa que tá no carro da frente, amar a pessoa que tá no carro de trás, amar a pessoa que tá ali no congestionamento com você. É um exercício de fé mesmo. A menina que falou ali na reportagem falou tudo. Wellington, vamos falar no celular. Celular. Eu tenho um negócio interessante para falar sobre o celular, né? Porque o celular, às vezes as pessoas, principalmente estava falando agora sobre a questão de tecnologia, Facebook, Twitter. E hoje em dia esses telefones agora de última geração têm todos esses aplicativos aí a todo instante. E às vezes a pessoa no trânsito, ela acaba pegando o celular pelo menos para ver quem mandou aquela mensagem. Isso é somente 1 segundo, né? Mas 1 segundo a 50 km por hora, a gente anda em média 14 metros. É muita coisa. Partindo do princípio de trânsito é muita coisa. Pode acontecer um acidente nesse período. Então a tecnologia é boa, mas a gente tem que tomar cuidado e se policiar também no uso dessa tecnologia. Eu já ouvi pessoas falando que a mesma reação que a gente tem quando está dirigindo e mexendo no celular ao mesmo tempo é como se a gente tivesse embriagado, levemente, mas embriagado e dirigindo, porque o cérebro tem que se dividir em 2 funções. Eu vou fazer uma dinâmica rápida aqui, com uma nota. É uma dinâmica, por exemplo, é exemplo de uma brincadeira de criança. Me falaram que ia ter a dinâmica, mas não me contaram o que era, viu, gente? Agora eu estou surpreso aqui. A dinâmica é assim, ó, faz assim com a mão. Exatamente, isso. Eu vou colocar a nota aqui, tá vendo? Se estivesse falando ao celular, se estivesse escutando música, mexendo lá no aparelho, alguma coisa, não estaria esperando que ocorreria um acidente. Claro. Viu que não fechou nem a mão? Imagina se eu tivesse no celular. Agora é o seguinte, agora tem uma questão importante. Agora você está atento e sabe que pode acontecer alguma coisa. Está atento. Estou atento, estou com a nota aqui, também não vai conseguir. Por quê? O processo cognitivo do ser humano... Será que eu não passei no teste? Não, ninguém conseguiria. Ninguém? Ninguém conseguiria. Porque o processo cognitivo do ser humano é o seguinte. Primeiro ele toma informação. Ele tomou informação, aí ele toma lá, no caso, o processamento depois das informações. O que eu tenho que fazer agora? Aí ele toma a decisão. Nessa situação de decisão, até ele fazer a ação, foi 3/4 de segundo. O nosso cérebro demora para mandar essa informação. Fecha a mão. São 3/4 de segundo.
entra nessa situação de 1 segundo, que eu havia comentado anteriormente, que é o suficiente para a gente andar 14 metros a 50 km por hora. Então, se eu estiver falando ao celular, infelizmente, além do tempo, a hora que eu vejo a questão do perigo, que eu vou tomar essa decisão de pisar no freio, aí eu já andei muito mais do que o necessário. Eu tenho certeza que aí todo mundo que tem um smartphone, manda mensagem, ou mesmo fala no celular no trânsito, já passou, eu vou confessar aqui, viu? Já passei também, por um momento assim de que quase bati. Aquele momento, não vou fazer mais. Tem uma colega de trabalho, não vamos citar os nomes, que aconteceu isso com ela. Ela chegou a bater o carro porque estava falando ao celular, aí ela cancelou. Não manda mais mensagem, não mais fala no celular enquanto está dirigindo. Tem uma outra colega de trabalho, não vamos citar nomes também, que essa semana, o nosso momento de oração aqui, que a gente sempre tem às 10 da manhã na Novo Tempo, disse que o telefone fez um barulho. Aí ela pegou, fez um movimento de pegar o celular na bolsa. Por uma fração de segundos ela não bateu feio no carro da frente. Exatamente, é essa situação aí do processamento de informações. O interessante foi que ela tem consciência que o negócio estava errado, ela ainda falou assim, eu merecia ter batido o carro, mas Deus me livrou. Interessante sobre essa questão de ter consciência, né? O pecado o que é? É a transgressão da lei. Claro. Se não existisse a lei, nós não saberíamos nem o que é pecado. E o que é uma infração de trânsito? O artigo 61 lá fala o seguinte, infração de trânsito também é o quê? A não observância das normas de trânsito. E lógico que tem suas consequências. Claro. Em todos os sentidos. E muitas vezes a consequência pode ser você perder a vida de um familiar e essa consequência vai ficar aí para sempre marcado na sua vida, né? Wellington, nosso tempo terminou, mas eu queria agradecer demais a sua participação. Foi muito interessante conhecer o seu trabalho e dar dicas aí para os nossos telespectadores de como ter mais qualidade no trânsito. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Se preocupar com essa questão de educação. Se preocupar com aquilo que assiste na televisão, se preocupar com o tipo de leitura que faz. Claro. Isso vai ajudar muito que a pessoa ela tenha uma educação diferenciada. Tomar cuidado com aquilo que a gente faz perto dos nossos filhos também. Isso vai refletir no trânsito em todas as facetas da nossa vida, né? Com certeza. Obrigado, Wellington. Eu que agradeço. A gente vai para um intervalo, mas é super rápido, a gente volta já. Nós vamos conversar sobre a poluição sonora, mas dentro da sala de aula. A gente vai estar recebendo a Sabrina Souza, que é professora, e vai conversar com a gente. Até já.